Glória a Deus. Vamos falar sobre oração. É algo que nós temos feito ultimamente, né? O pastor falou domingo, tá muito pouco ainda, mas já é um bom começo. É um bom começo, né? Esses dias, na quarta-feira passada, eu citei Tiago, que era conhecido como joelho de camelo, de tanto que ele orava. Tiago, irmão do Senhor, né? Esse da Bíblia, né? Então, eu queria falar um pouco de oração, e o título é Orações Respondidas. Amém? Daqui a pouco eu te dou o texto. Eu queria começar falando um pouco sobre oração. Nós vemos na Bíblia, desde o começo até o final ali, nós vemos que orações mudaram histórias. Eu acho que se você recordar um pouco da Bíblia, você vai ver que muitas histórias foram transformadas, foram alteradas por causa das orações. Não é isso? Eu conheço histórias de pessoas também fora da Bíblia que tiveram as suas histórias alteradas. Talvez você teve a sua história em alguma coisa da sua vida que foi alterada por causa da oração. Na igreja que eu me converti, antes de eu frequentar lá, eu não sabia de nada. Meu pai foi daquela igreja. E eu não cresci com o meu pai. Mas quando eu cheguei na igreja, as pessoas já me conheciam, me chamavam pelo nome. Aí, depois de algum tempo, foi fazendo amizade, eles falaram assim, nós já oramos muito por você aqui neste lugar. Seu pai apresentava o seu nome toda vez que tinha oração, ele apresentava o seu nome para você, né, vir para a igreja, conhecer Jesus. Então eu posso dizer que a minha história foi transformada porque alguém orou por mim. Assim nós alteramos histórias de pessoas porque nós oramos por elas, né? E talvez para o mundo, a oração, essas coisas não significam nada, né? As pessoas não oram. Infelizmente, às vezes, até entre os evangélicos, eles não oram como deveria. Mas para nós sabemos que a oração é uma arma, e é uma arma de guerra. E é com essa arma que nós lutamos dia a dia. A Renata falou de 3 armas no domingo, quando ela estava falando aqui, ela falou de 3 armas: oração, adoração e palavra. Essas são as 3 armas que nós temos para vencer qualquer coisa diante de nós, né? E são armas de guerra. Se você se lembrar, em João 2, teve a transformação da água em vinho. Todo mundo ouve falar dessa história. Quem não é da igreja ouve falar, né? Todo mundo conhece essa história. Então, acabou o vinho, e Jesus, então, pediu para os homens pegarem lá as talhas, encherem de água, levaram as talhas até lá. Ele falou, pode levar para o mestre lá para ele ver. E quando chegou lá, foi identificado que era um vinho e da melhor qualidade. Não era qualquer vinho. Só que eu estava ouvindo aquele cientista cristão, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço falou que para que se tivesse alguma possibilidade de acontecer uma coisa dessa, de uma água ser transformada em vinho, seria como se fosse uma força nuclear, de tão forte que teria que ser para que a água pudesse ser transformada em vinho. Então, quando nós estamos com Jesus, em oração, nós estamos com a maior força e o maior poder que a terra pode ter. Então nós sabemos que a oração, ela tem muito efeito e ela é poderosa. Não por causa de nós, mas é por causa de Jesus, que recebe as nossas orações, intercede junto ao Pai e as coisas acontecem. Tem um homem na Bíblia que a história dele é muito rápida, é o Jabes. O Jabes, ele aparece na Bíblia, se sabe pouco dele, se sabe que a mãe dele teve ele em muita aflição,
Mas a oração de Jabes foi assim, que ele queria ter muita saúde e que ele queria ter bastante terra. E Deus atendeu. Diz a palavra que Deus atendeu. Mas nós também vemos a oração de Ana. Ana era uma pessoa atribulada de tanta perseguição. Penina perseguia ela, e ela tinha algo que naquele tempo era muito difícil de conviver com a esterilidade. Era como se fosse uma maldição para a família, uma maldição para a mulher, como se ela tivesse em pecado. E ela sofria. Em determinado dia, eles continuavam indo ao templo, e aí um dia ela estava ali orando, e ela estava balbuciando. Então, via-se os lábios mexer, mas não ouvia a voz de Ana. E ali o sacerdote ele pegou e falou que ela estava embriagada. E na oração de Ana, uma oração em meio à dor, uma oração em meio ao desprezo que ela sofria, a resposta daquela oração foi um dos maiores profetas que nós conhecemos, Samuel, que instituiu o rei e destituiu o rei. Era um homem que quando chegava à cidade parava. Então, nós vemos essas orações e nós vamos vendo que Deus é poderoso. Nós sabemos da oração de Elias, que até o próprio Tiago, Tiago 5, 17 e 18 fala, que Elias deu o comando e parou a chuva. 3 anos e meio depois, ele orou e falou pro menino lá, vai lá ver. Aí o menino falou, tem uma nuvem do tamanho da mão de homem. Falou, então fala para o rei que vai chover. Porque a oração, ela não só muda a nossa história, ela pode alterar a própria natureza. Nós vemos que Josué, diz a palavra que ele orou e o sol parou. O sol ficou, quem parou foi a terra, né? O sol não parou, parou a terra. Mas nós sabemos que alterou. Por quê? Por causa da oração. Então, nós estamos no caminho certo. É o caminho da oração. As nossas batalhas e o nosso sucesso, às vezes nós achamos que o muito estudo, essas muitas coisas vão trazer todo o sucesso. Mas eu quero te dizer que a oração é quem vai trazer o sucesso. Porque Deus pode nos levar para onde Ele quiser e nos colocar aonde que Ele quiser. Logicamente nós fazemos a nossa parte, mas Deus pode alterar as coisas de uma forma milagrosa. Nós vemos na Bíblia, e eu fico intrigado, que quando Josué estava guerreando contra os amalequitas, e Moisés estava orando, olha como a oração altera. Moisés estava com a mão levantada, as mãos levantadas, e quando ele abraçava, ele estava ali, o Israel estava ganhando. Quando ele cansava e abaixava o braço, Israel começava a perder. Olha o efeito da oração. Aí Ur de um lado e Araão do outro pegaram os braços dele e seguraram os braços deles levantados, de Moisés levantados. E aí o povo prevaleceu. Então nós sabemos que na oração muitas coisas são alteradas. Eu tenho histórias para contar que eu vi e ouvi de coisas que foram alteradas por causa da oração. De gente simples orando, de gente com muito conhecimento, porque Deus não está nem preocupado se a gente sabe muito ou sabe pouco. Mas quando nós chegamos na presença dEle com um coração sincero, e entregamos a Ele, e temos um relacionamento, Ele se agrada, e Ele visita as nossas vidas. A oração, em muitas passagens, em muitas situações, vidas foram curadas. Desde coisas simples até coisas grandes aconteceram por causa da oração. Pessoas foram ressuscitadas, vidas restauradas, almas tornaram a ter esperança. Quantas não foram? Eu já ouvi falar de pessoas que foram amaldiçoadas e elas viviam cabisbaixas, porque em algum lugar uma pessoa um dia foi uma vez e deram uma sentença de morte. Falaram, você vai viver até tal ano, tal dia você vai morrer. E aquela pessoa viveu como se colocasse
aquele contador de tempo que tem a areia, eu esqueci o nome, e você vira ele, alguém lembra o nome? Ampulheta, isso. Aí, estava vivendo como se aquilo estivesse a areinha assim, ó, estivesse no finalzinho. Aí um dia essa pessoa chegou na igreja triste. E ele falou, não, essa palavra está errada. Isso não é coisa de Deus, não. Nós vamos orar. E aquela vida, já a transformação, já saiu cheio de esperança. Falou, não vou morrer tal dia, não. Deus está comigo. Ele sabe os meus dias. Não vai ser o homem que vai falar que dia que isso vai acontecer ou não. Por causa da oração. E Jesus, em João 15, 7, disse assim, ó, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Olha que coisa grande, irmãos. Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. E aqui nessa palavra aqui, ó, se vocês permanecerem, ela dá um sentido de habitar, de morar, de estar permanentemente ali. Permanecer é ficar. Então é o quê? Permanecer em Jesus e a palavra permanecer em nós, habitando. Porque muitas vezes nós não habitamos em Jesus. Nós chegamos até Jesus para pedir. Você já se sentiu usado por alguém que só chega e pede, só chega e pede, só chega e pede, nunca senta do seu lado e fala, vamos conversar, vamos bater um papo. Chega mais aqui no churrasco, né? Quando tem um churrasco ele não lembra, só no dia de encher a laje. No dia de encher a laje ele te chama, no dia do churrasco ele nem lembra de você. E às vezes eu acredito que Jesus é a mesma coisa. Ele olha, e aí a gente chega e ele fala, esse daí só me chama para encher laje. No dia de permanecer, no dia do relacionamento ele vai para tudo que é lugar, mas ele nunca está em mim. E aí nos diz sobre esse princípio. Nós não estamos ali só para bater na porta, e nós podemos fazer, e na palavra está falando para nós batermos, nós podemos fazer isso. Mas Jesus nos chama para algo maior ainda, que é o de bater só, é o de estar lá dentro. Nós podemos estar habitando em Jesus, nós podemos estar com Ele, e esse é o princípio da habitação, e é o relacionamento mais importante que nós podemos ter, e é mais importante que a própria resposta da oração, igreja. Quando nós estamos com Jesus, é mais importante que a resposta. Eu ouvi aquele homem falando, o Nick, não sei se você já viu um pregador, que ele é importante, ele não tem nem os braços e nem as pernas, e ele tem um monte de filho, viu? Tem um monte de filho, não é fraco não. E aí ele está ali, a esposa bonita ainda, e ele está ali, e aí ele fala assim, ele falou, eu oro para Deus, se ele quiser que nascesse pernas em mim, braços em mim, ele poderia fazer. Quem sabe eu poderia ter a sensação de andar de bicicleta e bater a bicicleta e quebrar minha perna. Ele falando mas ele não está preocupado. Ele está tão pleno em Jesus, porque a resposta da oração para ele, pode ser que Jesus responda, pode ser que não responda, mas isso já não faz mais diferença, porque ele permanece em Jesus. E quando nós permanecemos em Jesus, as nossas orações não são mais egocêntricas e centralizadas em nós. Aquela oração do me dá, que eu quero. Eu quero isso, Jesus, eu quero, me dá, e importunamos até. Em Provérbios 15, 23, diz que a sanguessuga tem 2 filhas, e elas chamam me dá. E às vezes nós somos que nem a filha da sanguessuga, né? Me dá, eu quero. Para quê? Tem hora que a gente nem sabe para quê. Talvez quando nós olhamos para trás, a gente pediu tantas coisas e quisemos tantas coisas já,
que não teria utilidade nenhuma no dia de hoje. Não é verdade? Nós vivemos bem do mesmo jeito, sem ter aquilo que a gente queria. Deus cuidou de nós do mesmo jeito. E aquilo passou. Então, se nós habitarmos em Jesus, o tempo e a vontade de Deus é soberana e perfeita para nós. É isso que nós precisamos buscar. Nós vamos orar, não vamos parar de orar. Nós não somos fatalistas. Ah, se Deus quiser. Irmãos, nós não vamos jogar para a torcida a nossa vida, a vida da nossa família, a igreja, nada disso. Nós vamos orar e vamos batalhar por cada um deles. Não é verdade? Nós não vamos jogar para a torcida, nós não vamos, se Deus quiser, se Deus preparar, né? Mas a gente nem quer, e nem vai buscar, e nem vai guerrear. Nós vamos continuar orando, mas o tempo e a vontade de Deus é soberana e perfeita para nós. Descanse em Deus, ora e descanse em Deus. Às vezes até o que a gente não quer que aconteça, Deus tem um plano e a coisa aconteceu. Nós continuamos buscando em Deus. Nós não vamos deixar a nossa vida para a torcida. Não vamos jogar. Nós vamos resolver, nós e Deus, em oração. Mas nós vamos saber que Ele é soberano e que basta para nós estar na presença dEle. Amém? Habitando em Jesus, nós vamos subir um degrau espiritual e descobrir a autoridade que Deus nos dá nas orações. Quando nós permanecemos em Jesus, nós temos ainda mais autoridade ainda, porque nós estamos habitando nele. Nós não somos o estranho que bate na porta e falou, eu queria um negócio aí, me ajuda aí. Não, nós estamos lá, na presença dele. E isso nos deixa espiritualmente elevados, em comunicação com o Pai. Em Isaías 58, do 6 ao 9, diz assim, o jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Muitas vezes, nós sabotamos as nossas orações. Porque a nossa vida não consiste daquele tempinho da oração apenas. Que seja 10, 15, 20, meia hora, eu não sei. Mas nós sabotamos, porque naquele tempo da oração, nós entramos na presença de Deus como se nós não estivéssemos na presença dEle. Nós entramos ali e falamos, agora eu vou falar com o Pai. E ali nós, como aquela criança, né, quando vê o pai e a mãe, já faz aquele olhinho, né, do gatinho do Shrek, né, olhinho assim, né, coitadinho de mim, Senhor. Mas, muitas vezes, todos os outros momentos dos nossos dias, do nosso dia, nós apontamos o dedo, julgamos, falamos o que é mal, e fazemos tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas naqueles 5 minutos da oração, Senhor, eu estou na Tua presença, e a gente fala com Deus, e muitas vezes nós queremos aquela oração respondida. Fala comigo, Senhor. Mas no próprio texto que nós lemos,
Deus fala para o povo de Israel. Eles estavam fazendo jejum, mas Deus estava falando, mas você sabe o jejum que eu quero, na verdade? Você sabe o que eu quero de vocês? É que vocês soltem a corrente da injustiça. É que vocês desatem as cordas do jugo. É que vocês ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo o jugo. Não é meia hora de oração, não é o jejum. Eu quero mais. Não é só isso. O que adianta entrar na minha presença nesse tempo ou fazer jejum? Só que se o resto da sua vida você é injusto, você não faz o que eu quero, o que me agrada. Aí depois nós podemos falar, eu estou fazendo jejum, eu estou numa campanha de oração, mas no dia de oprimir aqueles que você pode oprimir, a gente vai e oprime. É que nem trânsito, já viu como é que é o trânsito? No trânsito é quem pode mais chora menos, não é assim? O caminhão entra, ele não está preocupado. Ele vira e entra e acabou. Quem tem uma moto, ele tem que se virar. Fala, ele passa em cima de você, se você estiver de moto. E às vezes nós somos assim também. Quando nós estamos na posição que nos dá, que podemos fazer alguma coisa, nós somos injustos. Uma das minhas orações é que os chefes cristãos sejam justos com aquelas pessoas que estão abaixo dele. Então, Deus está falando para o povo, eu quero mais de vocês. Vocês precisam eliminar do seu meio o jugo opressor. Você sabe, o jugo é aquilo que coloca nos animais para ele arar a terra. Então fica um jugo aqui e no outro animal eles aram em dois. Aquilo é o jugo, é conjugado. São dois, então eles pararem a terra. Isso é coisa de escravidão, isso é coisa de trabalho escravo. Então eles falam, tira todo o jugo, tira a pressão das pessoas. Não aponte o dedo acusador e não tenha falsidade no falar. Então, nós oramos sim, nós queremos a presença de Deus sim, nós temos desfrutado disso. Mas às vezes, aqui nós estamos bem, mas e lá no nosso serviço, na escola, onde quer que nós estejamos? Será que nós somos as pessoas que Deus está procurando? Que tem toda essa intimidade assim? Que às vezes as pessoas possam olhar e falar, vou pedir oração para aquela pessoa, vou falar com o irmão ali, vou falar que está acontecendo algo. Você não vai na presença de um acusador. Você erra, aí você chega lá, você já está errado. Aí você chega lá para pedir oração, aí você vai ouvir mais uma acusação. Você vai nessa pessoa procurar ela? Você não vai. Se nós não vamos, elas também não vão vir até nós. Então Deus estava falando para aquele povo e está falando para nós hoje também. Se nós fizermos isso, aí ele diz assim, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Olha, irmãos, nas atitudes, às vezes a oração é muito boa, mas as atitudes no outro tempo, todo outro tempo que nós temos, quando nós não estamos orando, Deus está visitando as nossas vidas. Nós precisamos melhorar, porque se a palavra fala comigo, de começo ela já passou por mim, está falando com você, é que de alguma forma nós precisamos nos atentar. Se não está acontecendo agora, pode ser que um dia isso venha até nós e nós precisamos saber, falar, não, isso não vai me pegar não, isso não vai me pegar não. Eu não vou ter esse dedo acusador não, isso não é comigo. Deus é direto nesse texto. Eles não cumprindo o propósito deles. E a palavra disse aqui, se eles cumprissem o propósito deles, aí Deus falou, aí sim, vocês podem clamar que eu visito, vocês vão ser curados, a alvorada, a luz, né, da alvorada virá sobre vocês.
a luz, a cura, a integridade, a proteção, a resposta, até no momento de dor, da dificuldade, Deus está falando, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Se você cumprir aquilo que eu te falei, pode deixar que a minha parte eu faço. É simples assim, é resumindo o que Deus disse aos israelitas. E talvez é o que Ele está falando aqui para nós. Faz a sua parte. Né? Como diz aquele versículo que não está na Bíblia, né? Que o pessoal fala, faz a tua parte que da minha eu te ajudarei. Né? O pessoal não fala isso como está escrito. Não está na Bíblia isso não, tá? Mas é uma verdade. Não está escrito, mas é uma verdade. Jesus, Deus, Ele vai nos visitar. Vamos buscar a Ele, igreja. Vamos buscar a Ele em integridade. E diz aqui mais um texto. Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E vivam em amor. Talvez nós não estejamos devendo dinheiro, não estejamos devendo favor, mas uma coisa nós somos devedores de um para o outro aqui. Nós devemos amor. E isso não vai esgotar. Nós devemos amor, um para com o outro. Porque a palavra está falando, vivam em amor. Nós somos devedores de amor um para o outro. E o que nós falamos, como o nosso proceder, como nós falamos, é uma das maiores provas de amor que nós podemos dar. Pessoas são restauradas nas nossas palavras de amor. E isso eu não estou falando aqui que o amor é algo que eu vou falar de novo, é jogar para a torcida. Deus não jogou a gente para a torcida. Porque a palavra de Deus diz que Deus Ele repreende porque Ele nos ama. Então tem certas coisas, nós somos repreendidos porque Ele nos ama. Mas até no momento de repreensão, no momento ali de uma conversa mais difícil, o amor ele tem que estar ali. Porque nós não estamos na posição de mandar alguém para um abismo. Mas a nossa posição é de tirar ela de lá. De puxar ela da lama. Não é assim? Então, aquilo que nós falamos vai fazer toda a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Pessoas são curadas, restauradas, se tornam autoconfiantes. Você sabe que, vou contar até um negócio que aconteceu ontem. Eu tenho dificuldade, eu estou estudando inglês faz tempo e para aprender é difícil. É difícil, porque nós não temos só o inglês para aprender. A gente tem uma série de coisas durante o dia para fazer. Aí ontem a professora Sara agora é minha professora, lá da Tunísia, ela dá aula. Comunicação, né? Bom, né? Aí ela falou assim, very good, André. Você melhorou muito essa semana, de uma semana para cá, e eu fiquei todo, irmão. Falei, nossa. Aí eu até melhorei, falei, nossa, agora tá fluindo. Se a Sara falou que tá fluindo, ela manja do negócio, então estou melhorando, né? Então, irmãos, numa palavra, nós podemos transformar a vida de uma pessoa. Imagina uma pessoa que toda hora, você martela ela, você é burra, você não pode, você não consegue, você não faz. Você está machucando ela. Às vezes tem que pegar na mão, fala, é assim que faz. Aí errou de novo, você pega na mão, aí é assim que faz. É assim. Então, as nossas palavras, elas podem tornar outras pessoas autoconfiantes. A palavra pode impulsionar outras pessoas. Você já foi impulsionado? Eu já fui impulsionado. Porque alguém, com a sabedoria de Deus e com amor, pegou na mão e falou, vem aqui, filho, você errou aqui, vou te falar como é que é o negócio. É assim, vai por esse caminho. Vai nesse caminho que você está certo, ou volta que você está errado. Mas em amor, para que vidas saiam de um abismo. Para que vidas sejam restauradas. Então,
a nossa demonstração de amor é logicamente que nós falamos para uma pessoa que nós a amamos e não fazemos nada em relação a isso, só falamos, não serve para muita coisa. Mas quando nós começamos já falando, nós sabemos que outras vidas são alcançadas. Quem já não fez aquele exame do médico que ele pega o palitinho e manda se abrir a boca? Você abre a boca. Abre a bocona lá, mostra a língua, ele olha, ih, tá ruim. Às vezes nós estamos assim. Abriu a boca, aí os outros olham, ixi, estava com a boca fechada, estava bom. Abriu a boca, aí mostrou que está tudo ruim. E eu quero dizer espiritualmente. Porque dor de garganta, irmãos, com um remedinho, uma semana resolve. Tá fácil. Mas isso, espiritualmente falando, nós precisamos de uma atitude. Então, nós oramos a Deus. E nós adoramos ter as nossas orações respondidas. Mas e o nosso procedimento? Com todos aqueles que estão à nossa volta. Com todas aquelas vidas que nós podemos salvar, entre aspas, não somos nós que salvamos, mas uma palavra dita em amor, ela pode transformar uma vida. E nós somos devedores um ao outro. Então, irmãos, se o médico dos médicos hoje mandou a gente abrir a boca e olhou e falou, resolve aí que tá feio, resolve hoje. Resolve hoje. Que o problema é pior que dor de garganta. Porque é espiritual. Deus nos chamou para coisas maiores e melhores. E nós podemos. Amém, igreja? Cresçam em amor. Deus vai atender as suas orações. E tem mais uma coisa, irmãos, que é muito ainda melhor do que ter a oração respondida. É nós mesmos sermos as respostas de oração. É nós mesmos fazermos alguma coisa e alguém falar, você é resposta de oração. A tua palavra foi uma resposta para a minha oração. Aquilo que você fez respondeu uma oração. Olha o que Deus pode transformar as nossas vidas. Mais do que receber uma resposta, nós podemos ser a própria resposta na vida de outras pessoas. Olha que influência que nós temos na vida das outras pessoas. Olha o que Deus pode fazer conosco, irmãos. Quando nós atendermos à vontade dEle, nós vamos ser transformados. E vamos cada dia mais ser transformados. E Ele vai nos levar em lugares, em situações. E nós vamos ser a própria resposta de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado.